Bom, hoje eu vou fazer uma referência a um amigo meu, Olavo Messias. Vamos tratar de um assunto muito importante. Mas, primeiramente, eu vou falar para ele a origem do nome dele. A origem do nome dele e o significado. O significado de Olavo significa aquele que herdou os legados dos seus antepassados, dos seus ancestrais, né? Então, geralmente, o Olavo transmite, né, tudo aquilo que ele assumiu, né, tudo aquilo que ele herdou, né, dos seus ancestrais. Mas vamos fazer esse vídeo em homenagem ao Olavo Messias. Getúlio, Jango e Lula. A diferença entre Getúlio e Lula é que Getúlio era milionário, de família abastada, né? Latifundiário, o agronegócio, né? Agropecuarista, tinha muito dinheiro. Teve como estudar, né? Conseguiu estudar no colégio militar, né? Que o pai dele era militar, chegou a ser general e também depois terminou o seu curso de Direito. Mas vamos pular isso. A deposição de Washington Luiz. O Brasil vivia, após a República Velha, aquela política do café com leite. Primeiro eu, São Paulo, né? Depois Minas Gerais, né? E foi assim. O Brasil não crescia, não desenvolvia. Então Getúlio Vargas, apoiado por militares, da sua turma, inclusive, estudaram com ele, Dutra, Guarda Monteiro, Venâncio Flores, essa turma toda que estudaram com ele em Porto Alegre. Tudo nasce lá em Porto Alegre, né? E veio, e depois o Washington Luiz. Os feitos de Getúlio Vargas durante 15 anos foram muitos. Criou vários ministérios. Para os pobres, então, ele criou a carteira profissional, o salário mínimo, o descanso semanal e as férias remuneradas. E ninguém pensava nisso, era trabalho escravo. Quer trabalhar comigo? Ele vai trabalhar 18 horas, 15, 16 horas. Getúlio acabou com isso. Getúlio fez as casas populares. Essas casas populares, Minha Casa Minha Vida, isso é Getúlio. Criação de Getúlio. Ninguém pensou em fazer isso. Nem o Império pensou em fazer isso. Getúlio fez. Outra coisa que eu estava esquecendo, a lei trabalhista criada por Getúlio, os direitos trabalhistas. Quando chega em 45, termina a guerra, o ministro da guerra, que era o comandante do exército, foi lá e disse assim: olha, Getúlio, acabou, hein? Agora é democracia, não tem mais ditadura. E ele foi, então, para sua fazenda, no Rio Grande do Sul, e lá ficou. Só que quando chegou em 50, ele é eleito democraticamente e volta nos braços do povo. E aí ele foi criando mais, né? Aí fez a Eletrobras, deu início à Eletrobras, aí foi fazendo uma série, o Brasil cresceu. Não se esquecendo de que na guerra o Brasil exportava ferro. E os Estados Unidos é que exportava para todo mundo. Mas quando o Delano, Franklin Roosevelt, veio aqui e pediu a ele para ele entrar na guerra, ele falou assim: não, eu entro na guerra, mas você vai me ajudar a fazer a minha usina de ferro lá em Volta Redonda, né? E aí o Brasil passou a ser exportador de ferro e os americanos não gostaram muito disso. Não gostaram, né?
E então Getúlio, depois atacado pela UDN, ele não suportou o sofrimento e acabou, aos 70 anos, se suicidando. Né? Se suicidando. E desde lá, vocês já sabem. Ele deixou um herdeiro político chamado Jango. O Jango também era considerado uma pessoa voltada pelos pobres. Getúlio, ele tinha muito apreço, muito amor aos pobres, aos vulneráveis, tá entendendo? E Jango herdou isso. Então, Jango queria fazer a reforma agrária e a reforma tributária. E isso não dava certo, né? Porque os empresários não queriam isso, de forma alguma. De forma alguma os empresários queriam isso. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele foi deposto. Tempos depois, devido ao segundo mandato do Fernando Henrique ser tão ruim, conseguiram eleger um político que veio para São Paulo no pau de arara. A diferença dele entre Getúlio é que ele era pobre. Né? A mãe teve 8 filhos, abandonado pelo pai, e a mãe teve que cuidar desses 8 filhos, e o Lula foi muito cuidado pelo irmão mais velho. Então a diferença entre Getúlio é isso aí, um era milionário e o outro muito pobre. Mas tinha o mesmo objetivo, atingir a camada mais pobre. Né? E o Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu fazer isso, fez Minha Casa Minha Vida, né? O aumento do salário mínimo era de acordo com a inflação e os ganhos do salário, não é verdade? Ele foi protegendo os mais pobres. Aí há uma semelhança entre Getúlio Vargas e Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o primeiro teve que se suicidar, porque era chamado de ladrão, assim como o Lula, 24 horas, Lula ladrão, Lula ladrão. Getúlio era a mesma coisa, Carlos Lacerda, aquela turma toda dizendo que Getúlio era ladrão. Depois tentaram fazer a mesma coisa com o Juscelino, em 55, mas aí não deu certo, porque tinha um general legalista, né? Henrique Diffre Batista Teixeira Lott, que não, aqui vai cumprir a Constituição. Mas mesmo assim, quando veio a ditadura, ele ficou algum tempo preso por uma falsa acusação que ele teria cometido corrupção no governo dele. O negócio é dizer, é corrupto, é isso e tal. Pode fazer tudo, mas se for condenado pelos crimes que fez, ele diz assim, mas eu estou sendo condenado e sem corrupção, eu não sou corrupto. E esses que dizem assim são os mais corruptos, né? Então, o único que conseguiu sobreviver até agora, porque Getúlio se suicidou e Jango foi depois morto, né? Assassinado. Foi Luiz Inácio Lula da Silva, que está no seu 3º mandato. Está entendendo? E o que me chamou a atenção é a capacidade cognitiva do governador de São Paulo, de Tarcísio de Freitas. Né? Tem uma cota de coeficiente de inteligência muito boa. Ele diz assim, se o Lula se candidatar em 2026, é muito areia para o meu caminhão, mas não vai dar para mim, porque, é claro, os presidentes que ajudam as classes mais vulneráveis, né, e mostra serviço, mostra trabalho. Eu vi uma senhora agora que dizia assim, eu fiquei esse tempo todo sem um aumento digno no salário. Agora eu estou conseguindo comprar mais coisas. Porque quem ganha muito bem, 20 mil, 30, 40, 50 mil, não sente nada disso. Mas o cara que ganha aquele salário minguado, qualquer 100 reais, 150, 200 reais que vem, para eles é uma glória. E estão falando isso. Quer dizer, aí repercute, não é verdade? Agora fez a igualdade da mulher com o homem salarial, igualdade de salário. O que Getúlio fez em 32, a mulher não tinha direito nem ao voto popular. E Getúlio criou isso. Aí vieram as mulheres
candidatas na época. Esses caras deixaram história, tá entendendo? Deixaram história. E é isso que eu tenho para dizer para você, Olavo. A diferença, eles são muito semelhantes. Getúlio Vargas e Inácio Lula da Silva. A diferença é que um foi muito rico, milionário, e era chamado de ladrão. E o outro, muito pobre, veio num caminhão, pau de arara para cá, também é chamado de ladrão. Mas ele tem algo em comum. É proteger, ajudar os mais pobres. São considerados os pais do pobre. Tenho dito, Olavo, vamos tomar aquela cervejinha sem álcool qualquer dia desse, lá em Piedade. Um abraço, valeu.